1 Coríntios 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então esse é um capítulo que ele vai tratar especificamente sobre os dons espirituais. Nós temos dois extremos básicos, né, em relação aos dons espirituais. Ou nós somos demasiadamente exagerados, né, usamos os dons inapropriadamente, ou nós somos pessoas ignorantes, ou pessoas que menosprezam os dons espirituais, né? E a vontade de Deus, segundo Paulo está mostrando, não é nem que nós venhamos negar, venhamos assim diminuir, menosprezar os dons, né? E, por outro lado, também não é a vontade de Deus que a gente venha dar a eles demasiado valor. Existe uma hierarquia de valores na palavra, hierarquia de valores em relação a realidades espirituais, e os dons têm o seu papel, os dons têm o seu real valor quando ele é colocado no seu devido lugar. Nós não devemos cair nem no extremo e nem em outro extremo. No contexto geral do cristianismo, ou nós temos o movimento pentecostal, o neopentecostal, né, que dá uma valorização exagerada aos dons e geram até os cultos aos dons espirituais. A igreja se torna um ambiente de misticismo, né? Já não é tanto um culto a Deus, mas é um culto místico aos dons espirituais. Isso é muito perigoso e abre-se muitos precedentes até para espíritos enganadores. Toda vez que a palavra de Deus é colocado em segundo plano, nós já estamos num espírito de erro, né? Então, assim, os dons não podem substituir a palavra. Os dons devem confirmar a palavra. Os dons devem fortalecer, encorajar, mas nunca substituir a palavra. O outro extremo é aqueles que acreditam numa teologia que prega que os dons cessaram no primeiro século. Alguns creem exatamente nisso, né? Hoje não temos milagres, nem profecia, nem revelação, nem línguas, porque isso foram sinais lá no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, e depois, no período de Paulo, mas que esses dons cessaram. Só que nós também não encontramos um respaldo bíblico, porque, por exemplo, o apóstolo Pedro escreveu, bem depois do dia de Pentecoste, vamos olhar aqui, 1 Pedro capítulo 4, e ele escreveu já lá no final do seu ministério, ou seja, passados muitos anos, capítulo 4, verso 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o que ele está falando. É a vontade de Deus que venhamos servir uns aos outros? Sim ou não? Sim. É a vontade de Deus. Então, como que nós vamos servir uns aos outros? Nós vamos servir uns aos outros através dos dons que Deus nos deu. Se ignorarmos os dons, também ignoraremos os serviços. Por que temos poucos serviços, às vezes, na igreja? Porque, às vezes, ignoramos os nossos talentos, ignoramos os nossos dons. Então, Pedro está dizendo, servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Você não pode servir, exceto se for através do dom. E segue, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quer dizer que Deus, Ele entregou à igreja essa mordomia, essa dispensa para a gente administrar. Ele quer que a sua graça seja abundante na igreja,
e através da igreja alcançar o mundo. E esse serviço de cada um nada mais é do que essa graça de Deus que está sendo dispensada, manifestada. Então, se nós ignorarmos os dons, nós cessaremos o serviço e também cessaremos a graça de Deus, ou a manifestação da graça de Deus. Nós já comentamos uma vez, né, que não devemos receber a graça de Deus em vão. E uma das formas de receber a graça de Deus em vão, como está em 2 Coríntios 6, é a gente enterrar os nossos talentos. Porque é através dos dons que a graça para o serviço se manifesta. Aqui o sentido de graça não tem tanto a ver com a questão da salvação pela graça. É claro que nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça para servirmos também pela graça. Então, seria uma maneira muito estranha alguém crer que é salvo pela graça, mas ao mesmo tempo não deve usar a graça para o serviço. Se você crê que é salvo pela graça, também deveria crer que a graça ela vai além da salvação. Ela nos capacita, nos inspira para poder servir uns aos outros em amor. Nós não devemos tentar servir naquilo que não temos, mas devemos ser ousados em servir naqueles dons que nós recebemos no Senhor. Deus quer encher a igreja com a sua graça. E Ele deu os dons para que possamos servir uns aos outros como bons dispenseiros da graça de Deus. Amém? Então ele segue dizendo, se alguém fala, verso 11, fala de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, fala como se fosse Deus falando. Fala não indo além. Fala Deus falando, ou seja, aquela inspiração, aquela revelação e aquela palavra que está na Bíblia. Nós devemos ter inspiração, mas para falar o que já está escrito, né? Não deve falar uma palavra de qualquer maneira, não deve ser leviano, não deve ser tendencioso, não deve falar para mandar um recado, falar para atingir um outro fim. Deus não é um Deus leviano. Se alguém fala, que seja sério no falar. É isso que Pedro está falando. Ele tem que ser um porta-voz de Deus. Não importa no início se a pessoa vai ser tão forte na palavra ou se vai ser um iniciante. Mas o que deve ter relevância é que ele fale com seriedade aquela porção, como se seja Deus falando mesmo através do irmão ou de quem quer que esteja falando. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Olha que coisa interessante. Às vezes, irmãos, nós queremos servir, mas Deus não está dando força para a gente fazer aquilo. Isso significa que provavelmente não temos aquele dom para fazer isso. Nós devemos realmente procurar compreender essa ação da graça. A graça nos capacita a servir. Só que a graça não vai nos capacitar a servir naquilo que nós queremos sempre, mas sim naquilo que Deus quer. Alguns querem almejar um serviço que às vezes Deus não chamou. E essa pessoa às vezes se torna inoperante, morta, inativa. Porque ela tem uma vaidade, ela tem uma busca, às vezes até um espírito de competição, porque ela vê alguém fazendo uma coisa e ela quer fazer também. Ou às vezes não tem uma competição, ela tem até um coração puro, só que está errado em querer fazer algo que Deus não lhe capacitou a servir. Alguns esperam que quem sabe daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, quando estiver mais livre, vai passar a servir o Senhor. Isso é um erro terrível. O nosso Senhor chama-se hoje. No livro de Hebreus ele aparece como hoje. E toda vez que aparece o hoje ali, está com letra maiúscula. Esse é Jesus. O dia de amanhã não te pertence, e nem a mim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações,
como fizeram vossos pais na provocação do deserto. E caíram muitos, milhares. A Bíblia diz o seguinte: quem é fiel no mínimo, poderá ser fiel no muito. Ninguém pode querer alcançar o muito se ele não exercitar o mínimo. Né? Pode fechar. Se você espera alcançar um grande serviço, não tem outro caminho. Você tem que começar de baixo, sendo fiel àquela luz, àquela função, àquele serviço que Deus deu. Só que os serviços na igreja, irmãos, são tão amplos, tão diversificados, que não temos como limitá-los. Mas uma coisa é certa, nós devemos procurar saber como a graça está fluindo através de nós para servir. Você quer ver um exemplo? Moisés era servo de Deus, correto? E Josué era servo de quem? Era servo de Moisés. Claro que ele era servo de Deus. Mas ele era servo de Deus porque ele se tornou servo de Moisés. Ele nunca poderia ser servo de Deus se não fosse um cooperador de Moisés. Deu para entender? O ministério de Moisés era ser obediente no chamamento que Deus lhe deu. Mas o ministério de Josué era servir Moisés. Ele não serviria a Deus diretamente. Ele serviria a Deus indiretamente quando estivesse servindo Moisés. E você também se lembra de Eliseu. Qual era a função inicial de Eliseu? Servir Elias. Né? Eliseu deitava água na mão de Elias. Uma vez Josafá perguntou: não tem mais algum profeta aí para a gente consultar? E ele falou: tem Eliseu, tesbita, que deitava água na mão de Elias. Falou: opa, ele era o servidor de Elias? Então pode chamar ele, que a palavra está com ele. Porque Elias era um homem de Deus. E Eliseu também era. Só que a missão de Eliseu era servir Elias. Se ele teve princípio de servir um homem de Deus, certamente ele se tornará também um homem de Deus. E você encontra isso no Novo Testamento. Paulo era um grande apóstolo. E Timóteo, inicialmente, quem era ele? Um cooperador de Paulo. No começo, a obra que Deus entregou era a Paulo, não foi a Timóteo. A obra de Paulo era aquele apostolado que Deus lhe entregou. E a obra de Timóteo era cooperar com a obra de Paulo. Se alguém perguntasse a Timóteo: qual é o seu ministério? O meu ministério é cooperar com o ministério de Paulo. Mas então você não tem obra? Tenho. Qual é a sua obra? Cooperar com a obra de Paulo. Porque não é a obra de Paulo, é a obra de Deus em Paulo. Mas eles se tornaram grandes homens de Deus porque reconheceram que a graça, naquele momento, era para servir o outro. Você vai encontrar que Eliseu também teve um moço, né? Ele teve um discípulo. Alguém lembra qual era o nome do moço de Eliseu? Era Giazi ou Giazi, né? Ele servia. Era um escudeiro, era alguém que estava sempre perto, né? Trazendo água, servindo, levando as coisas. Paulo também teve um outro discípulo chamado João Marcos, que também levava as coisas. Timóteo, Tito, Epafrodito e tantos outros. Às vezes nós não queremos isso, né, irmãos? Nós queremos ser já uma grande pessoa, uma grande estrela, um grande líder, um grande ministério, fazer coisas, mas não entendemos que quando nós servimos o outro, nós estamos servindo o próprio Senhor. Então não é tanto uma graça para fazer grandes coisas, às vezes é uma graça para fazer uma pequena coisa. Então nós não deveríamos procurar outra coisa a não ser saber como a graça de Deus está fluindo, em que direção a graça de Deus está fluindo. Porque existem muitos serviços na casa de Deus, né? Capítulo 4, 11 ainda. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Sabe o que é isso aqui? Motivação. Alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? Qual deveria ser o nosso alvo ao se levantar para servir?
ou para querer ter um determinado tipo de serviço na igreja. Por que queremos ter esse determinado serviço? Ó, irmãos, se o nosso coração estiver ligado a essa frase, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, esse é o caminho correto. Que seja só isso mesmo. E diz assim, seja Deus glorificado por nosso meio, não é assim que está escrito? Como que está escrito aí na sua Bíblia? Ó, você está vendo? Até nisso aqui o apóstolo foi tão delicado, né? Às vezes nós pensamos assim, somos insubstituíveis. O que será da igreja se eu falhar? Se nós falharmos, se fulano não for? E não é verdade, irmão. Somente o Senhor tem a primazia, somente a Ele a glória, somente a Ele toda a honra. Nenhum de nós temos mérito algum. O Senhor sempre será o Senhor. É claro que Ele usa os seus servos, mas nós não devemos nos considerar acima do que, de fato, a graça nos considera, né? Seja glorificado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos voltar lá para Coríntios. Então, bem, abre um pouquinho, acho que agora abafou. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Como devemos lidar com os dons espirituais, irmãos? Devemos dar atenção a eles? Devemos. Devemos considerá-los? Devemos. Mas devemos considerá-lo em demasia? Não. Também não. Devemos menosprezá-los? Também não. Devemos considerá-los com equilíbrio. O que seria ser ignorante em relação aos dons espirituais? Seria a gente não saber a função dos dons, não saber lidar com os dons, não ter o discernimento da palavra e o discernimento do Espírito na igreja para nos relacionar com os dons espirituais. Alguns, querendo trilhar o caminho da maturidade, ignoram os dons espirituais. Realmente é uma tendência muito grande dos irmãos que caminham a linha da restauração da igreja, ignorar os dons. Se a gente não cuidar, nos tornamos uma elite, né? A gente se torna um povo fechado, intelectualizado, selecionado, e ignoramos alguns aspectos do Senhor. O Senhor tinha uma palavra maravilhosa? Tinha. Tinha comunhão? Tinha. Era um homem maduro? Tinha. Mas ele também expulsava demônios, curava os enfermos, lidava com os pobres, cuidava das viúvas, das crianças. Às vezes nós queremos um Cristo não tão amplo. Queremos um Cristo só com aquelas funções que ele tinha no seu ministério que mais se identifica conosco. Mas só que ele é pleno. O mesmo Senhor que é a própria palavra é o mesmo Senhor que veio para expulsar os demônios, libertar os pecadores da obra de Satanás e salvar almas. Então nós não podemos ignorar, porque ele falou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar o Evangelho, apregoar liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos, né? Operar cura, libertação. O que é isso senão a operação do poder do Espírito Santo na vida dele? O Espírito Santo veio sobre ele, ungiu ele como Cristo no seu ministério e encheu ele de poder, de dons. São capacitações do Espírito Santo e às vezes nós não queremos isso. Ou queremos só alguns aspectos dos dons e ignorar os outros aspectos do nosso Senhor. Mas nós precisamos ter equilíbrio. Graças a Deus por Betânia, né? Que passagem tão tremenda. Dá vontade de ficar só ali em Betânia. Mas o Senhor também foi para Galiléia. Cafarnaum, Belém, em tantos lugares. Em Betânia ele não expulsou nenhum demônio, pelo menos a Bíblia não mostra. Fala de ressurreição, de comunhão. Ah, mas quando você vê o Senhor na Galiléia, meu Deus.
Quando o Senhor entra ali na terra do Gadareno, hein? Aquele homem com aquelas legiões de demônios, o Senhor passou por ali também. Então nós não podemos amarrar o Senhor em Betânia. O Senhor é livre para passar em todos os lugares. E quando Ele passa em cada lugar, você vai ver aspectos do Senhor de maneira tão diferente. Mas é o mesmo Senhor, operando pelo mesmo Espírito, representando essa multiforme graça de Deus. Agora, nós não podemos ser ignorantes. Nós precisamos ter equilíbrio em tudo aquilo que é do Senhor. Não podemos desprezar nada. Ele diz assim: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por que Paulo está falando de ídolos mudos e de sermos guiados aos ídolos mudos? Você lembra na Bíblia algum salmo, alguma passagem que fala de ídolo mudo? Tem uma passagem que fala o que acontece com as pessoas que adoram ídolo mudos. Que tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, tem boca e não fala. Vamos ver isso? Está lá no Salmo 115. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Você está vendo? As pessoas que adoram ídolos que não falam, que não veem, que não cheiram, que não apalpam, que não andam, se tornam semelhantes a eles. Também não veem, não falam, não andam, enfim, se tornam pessoas oprimidas. Se o Deus deles é mudo, eles também se tornarão mudos. Então agora Paulo está dizendo, por que ele está falando isso? Em 1 Coríntios 12, o verso 2, ele está contextualizando porque os gentios vieram desse caminho de idolatria. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. E por isso os gentios se tornaram mudos, ignorantes. Pessoas que não falavam, não conheciam, não tinham visão espiritual. Compreende, irmãos? Se tornaram semelhantes aos ídolos mudos. Segundo eres guiado. Mas isso é uma coisa do passado. Nós agora estamos na luz. E o nosso Deus é um Deus que fala. Amém? Amém. É um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que está sempre se movendo. Nós agora que temos esse Deus vivo habitando dentro de nós não podemos torná-lo mudo. Não podemos amarrar as suas pernas, amarrar as suas mãos, fechar os seus ouvidos, porque Ele está dentro de nós. Quando nós não falamos, nós estamos fazendo Deus mudo. Quando nós não andamos em direção à sua vontade, nós estamos impedindo o Senhor. Em outras palavras, o Deus soberano dos céus, Ele habita agora na igreja pelo Espírito Santo. E Ele quer agir na terra, mas como Ele age na terra? Ele age através de nós. Claro que Ele age para que o seu propósito seja cumprido. Ele não quer que a gente age de maneira cega, de maneira desequilibrada, desordenada, mas Ele quer que a gente haja com equilíbrio. Pedro fala que agora nós somos sacerdócio santo, uma geração santa, e que nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar, anunciar. Irmãos, como poderemos ter os nossos lábios fechados?
Como poderemos ter os nossos lábios trancados? É como se falássemos que o nosso Deus é só um Deus de barro, um Deus de prata, um Deus de bronze que não fala, mas Ele é vivo e Ele fala. Amém? Deus é um Deus que fala. Agora, a igreja em Corinto tinha um grande problema, porque mais adiante, na verdade um pouco atrás, no capítulo 10, Paulo vai dizer que atrás dos ídolos se escondem os demônios. E o que as pessoas fazem aos ídolos, na verdade, estão fazendo aos demônios. Todas as pessoas que cultuam ídolos, por detrás dos ídolos existem demônios e elas estão tendo contato com demônios. Então são os demônios que manipulam as pessoas. E nós agora que somos filhos de Deus, nós devemos ter cuidado para também não ser manipulados. Existem extremos, volto a falar, né? Ou nós somos demasiados, ou nós somos pessoas que também creem naquela cessacionismo dos dons, né? Nós amarramos, manietamos os dons espirituais. Ou nós somos desequilibrados de não ter controle e gostamos de um ré-plé-plé, né? Que é um termo que eu acho que todo mundo entende. Ou nós somos tímidos. E o livro de Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos no sentido de não honrar a Deus naquilo que Deus deu para a gente honrar. Ele não está falando que a pessoa que é tímida por natureza, por temperamento, não vai herdar o reino. Mas ele está falando das pessoas que desonram a Deus, deixando de falar, deixando de compartilhar ou deixando de honrar a Deus naquela hora que você tem uma decisão entre o Senhor ou agradar aquele desafio ou aquele caminho de você negar o Senhor. Então aqui Paulo está dizendo que antes nós servíamos ídolos mudos, mas agora Deus não quer que a gente fique mudo. Ele quer que a gente venha a se levantar pelo Senhor e ser útil ao Senhor. Ô irmãos, esse caminho de que na igreja um irmão fala e todo mundo ouve, isso não é o caminho do Senhor para nós. Todos nós devemos procurar servir o Senhor. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem o dom da palavra, que todo mundo vai ser mestre, vai ser pastor, não estou falando isso. Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem o ministério da palavra, mas eu estou falando que todos nós devemos amar a palavra e compartilhar aquilo que o Espírito Santo está dando para cada um. Compreende a diferença, irmãos? Se você, por exemplo, tem uma terra e você planta na terra e a terra deu fruto, o que você deve fazer com esse fruto? Pôr na mesa. Não é verdade? Então, assim, nós agora somos a boa terra do Senhor. E o Senhor nos abençoa, Ele investe a nossa vida. Então Ele está semeando coisa em nossas vidas. Agora a questão é, nós estamos colocando na mesa para que outros irmãos também desfrutem? Ou nós estamos só recebendo e enterrando as coisas que Deus nos dá? Então às vezes nós recebemos o que Deus nos dá, mas não compartilhamos. Nós temos uma timidez demasiada. Ou queremos compartilhar o que Deus não nos deu. Mas nós precisamos voltar à palavra do Senhor em relação a esse caminho. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou Jesus é maldito, ou maldição a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo, porque eles tinham muitas dúvidas sobre os dons. E haviam muitas misturas na igreja em relação aos dons. Ora, irmãos, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Paulo perseguia a igreja, diz a palavra que ele perseguiam aqueles que invocavam o nome do Senhor. Era comum aos filhos de Deus invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor, falar o nome do Senhor. O Espírito Santo sempre vai nos lembrar da pessoa do Senhor, sempre vai nos lembrar exaltá-lo, adorá-lo, invocá-lo. Em outras palavras, se nós somos pessoas que não adoram, que não fala, que não invoca, que não menciona o nome de Jesus, nós estamos impedindo o Espírito Santo em nossas vidas.
Por isso que ele está dizendo que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já nos inspirou. O Espírito Santo tem nos inspirado. Mas isso é um exercício. Às vezes, irmãos, falam, vamos orar. E às vezes passamos 5 minutos em silêncio, 10 minutos em silêncio, e deixar ficar 15, 20 minutos. Parece que é espiritual, mas não é. É o nosso espírito que não é fervoroso. Nós às vezes perdemos a prática da oração, da adoração. Nós devemos ser pessoas transbordantes do Espírito. E a Bíblia fala isso, enchei-vos do Espírito. Sede fervoroso de Espírito. Você imagina, irmãos, estamos louvando, isso aí termina um hino, fica todo mundo. Parece que morremos. E a Bíblia diz para a gente não apagar o Espírito Santo. Não é verdade? Então, ele está dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é anátema. Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa amaldiçoando o Senhor, né? Mas, por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Quer dizer que é o Espírito Santo que nos leva a adorar e exaltar a pessoa do Senhor, a invocar o nome do nosso Senhor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui Paulo começa a entrar num ponto que havia muito conflito na igreja em Corinto. Como que pode o mesmo Espírito estar usando alguém, digamos, para falar a palavra e o outro aqui está usando o dom para contradizer aquela palavra ou para, sei lá, orar em língua estranha, cantar ou fazer qualquer uma outra coisa. Na igreja em Corinto, Paulo está dizendo que se alguns entrassem na reunião deles, provavelmente ia achar que eles eram loucos, porque eles faziam muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui Paulo está dizendo que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, quer dizer, ele é coerente, ele tem ordem, ele tem equilíbrio, ele não se contradiz. Percebe, irmãos? Se é o Espírito Santo que está agindo, ele não vai levar outra pessoa com outro dom contradizer um serviço que ele esteja fazendo. Então, os dons não são dons das pessoas. E as pessoas não deveriam ter um serviço espiritual independente do corpo. Você olha o seu corpo, os membros funcionam em harmonia com o corpo. Eles não funcionam independente do corpo. Nenhuma mão sai por aí fazendo o que quer, nenhum olho faz o que quer. Um olho pode ser muito bonito no rosto, no corpo, mas você tira ele e põe num prato, vai ser uma coisa terrível, né? Imagine, você chega para ela, tira os seus olhos, põe no prato e fala, benzinho, olha os meus olhos, que gracinha. É um filme de terror, né? Mas quando alguém tenta desenvolver um serviço, um dom, sem a harmonia do corpo, é isso que ele está fazendo. Ele está criando um terror na igreja. Percebe, irmãos? A diferença? Ou seja, que as coisas se tornam uma desordem quando nós pensamos que é possível alguém funcionar na igreja em desarmonia com o Espírito Santo na igreja. Nós ainda entendemos muito pouco do corpo de Cristo. Porque ainda há uma insistência muito grande de pessoas viverem uma vida independente. Ou funcionarem de maneira independente. Ah, mas eu tenho esse dom, só que esse dom não é seu. Nem para você usar do jeito que você quer. Nem quando você quer. Esse dom é do Espírito Santo e do corpo. Não é seu. Nada é seu. Você apenas é o mordomo. Percebe, irmãos? Mas não é seu. Então nós devemos nos submeter à autoridade espiritual no corpo, à coordenação do Espírito Santo no corpo, para que sejamos pessoas ordenadas, equilibradas. Lá no Velho Testamento, haviam 2 ministérios específicos, né, entre muitos outros, que eram os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes ministravam a Deus a favor do povo. E os levitas ministravam ao povo a favor de Deus, né? Então, às vezes, quando Deus queria que o tabernáculo fosse para determinado lugar, ele mostrava aos sacerdotes. Mas eram os levitas que desmontavam as peças do tabernáculo e levavam para tal lugar, montavam o tabernáculo e agora os sacerdotes iam
servir a Deus ali dentro. Os sacerdotes serviam a Deus e os levitas serviam ao povo. Mas você imagina, se os levitas dessem na telha lá, sem ouvir a direção de Deus, eles pegassem as tábuas do tabernáculo, os instrumentos, os utensílios, e cada um levava um pouco para onde queria. Eu acho que para o Monte Moriá vai ficar melhor o tabernáculo. Aí vai lá uns 300 levitas para lá. Eu falo, não, Monte Moriá não, vamos lá para aquelas bandas de Sodoma, porque é um povo muito pecador, né? Deus já queimou aquele povo uma vez, junto com Sodoma e Gomorra. Vamos levantar o tabernáculo ali, porque lá precisa do testemunho do Senhor. Então, aí leva para lá uma... E assim sucessivamente, você não teria a casa de Deus. Você não teria o tabernáculo, você teria materiais fragmentados. A glória de Deus não veria. É assim que acontece quando as pessoas tentam ministrar a casa como um levita, sem ouvir esse aspecto sacerdotal da comunhão, da orientação, da direção do Espírito. Ninguém pode servir individualmente. Nós precisamos servir de maneira coordenadamente. Encontrar os nossos serviços no corpo. Por outro lado, se nós somos membros do corpo, quando nós não servimos, nós também estamos prejudicando o corpo. Uma coisa é alguém pegar uma tábua do tabernáculo e sair correndo. Eu falei, isso aqui é meu. Isso aqui eu vou levar para tal lugar. Vai deixar um buraco no tabernáculo. Outra coisa é, fulano, está na hora de levantar e desmontar o tabernáculo. A nuvem já se mexeu, a coluna de fogo se mexeu, o senhor está andando. Eu não sei, eu não estou sentindo. Eu acho que isso não é para mim. Tem tanto irmão aí mais velho, né, mais experiente. Eu não tenho assim, quem sou eu? Também seria um extremo. Porque nós vamos pesar os nossos irmãos. Nós realmente devemos procurar reconhecer que nós somos, por um lado, sacerdotes para ministrar a Deus e uns aos outros nas coisas espirituais, e também levitas para cuidar dos aspectos práticos. Nós tivemos um encontro agora, né, recente. Todo aquele trabalho administrativo, que mexe com panela, com hospedagem, com dinheiro, com serviços práticos, tudo isso é um trabalho a Deus. Mas são como levitas, é levar coisa, é trazer coisa, é servir pessoas. Às vezes nós não queremos mexer com isso. Nós somos santos espirituais e esquecemos que isso é ser espiritual. Né? Por outro lado, às vezes queremos cuidar só desses aspectos mais naturais e ignorar os aspectos espirituais. E isso também é um outro extremo. Nós precisamos ter os dois lados andando junto, que no Novo Testamento nós somos tanto sacerdotes como levitas. Nós precisamos encontrar os nossos serviços espirituais e também encontrar meios de servir nos aspectos práticos da vida da igreja. Há muitos serviços para serem feitos. Amém, irmãos? Amém. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de ministérios. Mas o que diz a Bíblia? O Espírito é o mesmo? Já mudou. Percebe? E o próximo versículo? E também há diversidade nas realizações ou nas operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então você tem a Trindade. Quando fala dos dons espirituais, é o Espírito Santo que distribui. Tá certo? Agora, quando se fala de ministérios, é o Senhor que distribui. E quando se fala de operações, já é Deus o Pai. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Uma criança, vamos colocar a Kathleen. A Kathleen tem o dom de falar. Concorda? Mas ela ainda não fala direito. Mas ela não é muda, graças a Deus, ela tem o dom de falar. Mas se ela crescer, estudar e falar direitinho, vamos dizer que lá pelos seus 20 anos, sua faculdadezinha feita, vamos botar assim que ela fosse uma grande oradora, na verdade, assim, uma professora, vamos dizer uma grande oradora, uma professora, isso seria o mesmo que um ministério. Alguém que tem um domínio da língua, alguém que fala fluentemente. Hoje ela tem o dom, ela só precisa desenvolver. Eu estou dando uma ilustração.
Ah, mas se ela depois disso se tornar alguém que quando ela fala, ela desperta a atenção de todos, e o que ela fala é inconfundível, é convincente, traz luz, as pessoas entendem, se torna, na verdade, uma grande oradora, isso é uma operação. Nem todo mundo tem essa facilidade. Todo mundo fala, mas nem todo mundo tem um discurso tão eloquente. A Bíblia fala que quando Paulo foi confrontado, trouxeram para confrontar a ele um certo orador, ou seja, era alguém que era eloquente, quer dizer, alguém que era um cara poderoso na oratória. Então, irmãos, todos nós temos dons espirituais que, sendo bem exercitados, se tornam ministérios. E quando esses ministérios amadurecem de tal maneira, eles passam a exercer operações. Eles passam a marcar. Vamos dar um exemplo? Abraão recebeu o dom de Deus. Deus abençoou Abraão. Então foi uma bênção que veio sobre ele. Vamos ilustrar isso como dons do Espírito. Mas um dia, Deus falou para Abraão, "Sê tu uma bênção." Percebe? Então isso é mais do que ser abençoado. É ele se tornar a bênção. Ok? E agora a Bíblia diz, "Em ti sejam benditas ou abençoadas todas as nações da terra." Isso significa que aonde Abraão passava havia uma revolução, uma transformação. Então, irmãos, a Bíblia diz que Abraão era profeta e, no entanto, Abraão nunca profetizou. Por que a Bíblia diz que Abraão era profeta? Porque a vida de Abraão era uma profecia. E a Bíblia fala das pegadas de Abraão. Você percebe a diferença? Então, uma coisa é o dom espiritual estar sobre alguém. Outra coisa é esse dom ser tão exercitado que essa pessoa se torna constituída pelo dom. Percebeu a diferença? Vamos dar um exemplo. Alguém pode ter um dom de falar, mas ele é tão indisciplinado que ele fala quando ele quer, quando ele tem vontade, quando ele sente, quando dá na telha de ler. Isso não pode ser chamado de ministério. Isso pode ser chamado de dom. Mas alguém que tem um ministério da palavra, eu vou tomar liberdade de falar uma frase, não como doutrina, mas é alguém que é perseguido pela palavra. É alguém que se torna caçado. É alguém que se torna sempre lado a lado com a palavra. Quando vem alguém de fora ministrar a palavra, aqueles que não têm ministério da palavra não percebem tantas coisas. Mas aqueles que têm o peso da palavra é como um radar que está ligado, sempre antenado, procurando saber se aquela palavra é saudável ou é venenosa. Se é uma palavra de Deus ou é uma palavra misturada. Porque ministério, ele tem a ver com responsabilidade espiritual. Existem pessoas que sabem tocar algumas notas no violão. E existem pessoas que amadureceram tanto que eles sabem quase todas as notas e tocam muito bem. Aqueles que tocam de vez em quando, eles tocam quando às vezes dão vontade de tocar. Mas aqueles que têm uma responsabilidade espiritual, eles se exercitam. Uns cantam, outros adoram. Né? Então, os dons estão sobre as pessoas. O ministério é aquilo que constitui a pessoa. O dom, ele é carismático. Ele é um fluir do Espírito sobre a pessoa. O ministério é mais do que isso. O ministério, ele é algo que está misturado com a alma e com o espírito da pessoa. Vamos dar um outro exemplo. Você pega um vaso de barro ou de porcelana e pinta ele. Vamos colocar essa pintura como os dons espirituais. Muito bonitinho, mas se você pegar uma lixa ou se você for lavar, você vai conseguir tirar aquela pintura. Mas pega esse vaso que você pintou e coloca ele numa alta temperatura dentro de um forno. Não é assim que as pessoas fazem quando vão constituir um vaso de porcelana ou outro vaso que quer que a pintura se torne própria do vaso?
não tem como você separar mais a pintura daquele vaso. Percebe? Aquela pintura entrou, queimou, está dentro. Ou seja, irmãos, quando a gente tem o dom está apenas sobre nós. Ora está fluindo e ora não. Depende muito. Agora, quando se tem um ministério, não. Aquilo está encharcado dentro da pessoa. Faz parte da vida da pessoa. Só que a vontade de Deus é que a gente cresça nos dons até se tornarem ministérios. Qual é o grande problema, irmãos? É que ninguém tem ministério se não passar pela obra da cruz e pelo fogo da provação. Nós queremos ter ministério, mas sem entrar no fogo. Não queremos que a obra do Espírito Santo faça parte da nossa vida. Se alguém fala a palavra, ele quer falar a palavra sem ter compromisso com a palavra. Então ele é indigno do ministério. Percebe a diferença? Então, o irmão Ni falava o seguinte, que sofrimento produz ministério. Não tem como ter ministério sem ter provação. O Salmo, se não me engano, 106, diz que José foi provado pela palavra e por isso ele foi levado ao Egito, até que a palavra de Deus o provou e o tirou dali. Então, irmãos, a palavra prova, a palavra trabalha conosco. Quando a gente fala de dons do Espírito, está falando de algo que vem sobre as pessoas. Quando se fala de ministério, falamos de algo que está dentro e não só sobre as pessoas. Quando falamos de dons, é algo que flui no espírito da pessoa. Mas quando falamos de ministério, é espírito, alma e corpo, porque nem comer direito você vai poder comer mais. Ou dormir direito você vai poder dormir mais. O dom, às vezes, flui, ministério não. Ministério é algo similar a uma mulher grávida. Tem como uma mulher grávida ir na feira e deixar a barriga em casa? Não. Aonde ela passa, aquele barrigão vai tocando em todo mundo, empurrando todo mundo, né? Assim é ministério. Você chegou perto, a unção vai fluir. Percebe, irmãos, a diferença? Só que a disciplina é muito maior. Agora tem uma outra coisa. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Por que ele está relacionando ao Senhor? Você lembra dos ministérios de Efésios 4:11? Será que nós lembramos quais são? Quem que lembra? Ou se nós não lembramos, nós vamos ler. Eu sei que o Fabrício lembra, né? A Mira, talvez. Vamos ver essa passagem lá? Efésios capítulo 4, verso 11. Vamos ler um pouquinho antes do 11. Vamos ler do 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Lembra que eu falei que se você quer conhecer o seu dom, procure ver onde a graça está funcionando, está fluindo, né? E aqui está dizendo, né? A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então segue a graça que aí está o dom, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Como é uma reunião da palavra, então nós podemos ser um pouquinho mais profundo. Na verdade, essa passagem no grego não é assim. Concedeu dons aos homens como se fosse dons do Espírito sobre os homens. Não é. A passagem, o conceito mais correto seria, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu homens dons. Ou seja, os dons não é algo que está sobre os homens, mas os homens são os dons. São homens que foram constituídos pelo Senhor a ponto de eles se tornarem os dons. Foi aquilo que eu falei no começo sobre Abraão. Uma coisa é Deus abençoar Abraão, outra coisa é Abraão se tornar a bênção. Está vendo? Uma coisa é Abraão, digamos, falar uma profecia. Outra coisa é Abraão ser a profecia. Percebe a diferença, irmãos? Isso significa o seguinte, que os dons do Espírito são dados a pessoas, a elementos. Mas os homens que se tornaram ministros, eles são dados à igreja. Deus dá dons a você, mas quando você se torna um ministro, você é dado como dom à igreja. Percebe a diferença?
Dons é dado a pessoas, mas ministérios ou homens ministros são dados à igreja. Paulo era um dom, um homem dom, e ele foi dado de presente à igreja. No começo, Paulo era um mestre ou um profeta. No começo, ele tinha dons e ministérios. Mas outra vez o Senhor falou: separai-me agora Paulo e Barnabé. Deus separou ele como um ministério mais profundo, um apóstolo, e deu ele à igreja. Ele já era da igreja, mas agora ele se tornou um dom. E onde Paulo chegasse, irmãos, a graça de Deus iria espalhar-se por toda parte. Está dando para a gente entender, irmãos? Essa é a passagem do Salmo 68, que fala que quando o Senhor venceu, Davi vencia, e ele despojava os seus adversários, levava os homens cativos. E ali eles tiravam os emblemas de autoridade, como os generais têm, e esses homens eram prisioneiros. Agora eles são escravos. Só que o Senhor está comparando aquilo com o que ele iria fazer. Nós éramos inimigos do Senhor, ele morreu, ressuscitou e nos tornou para ele. Nos resgatou do poder de Satanás para ele. Éramos escravos do inimigo e éramos inimigos de Deus. Mas agora o Senhor nos tomou para ele. E ele quer nos transformar e nos dar de presente à igreja. Claro que nem todos têm os mesmos chamamentos e ministérios. Mas nesse caso específico, Deus concedeu homens dons à igreja. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para... Ó, irmão, isso aqui é importante, hein? Para quê que Jesus desceu e subiu até os céus acima de tudo? Para... Então Deus dá esses ministérios para encher a igreja, para encher o universo através da igreja. Mas encher de quê? Encher da presença do Senhor. A obra de Deus não é apenas salvar pessoas. A obra de Deus é encher tudo de Cristo, ainda o universo. Então alguém que entra nesse nível de ministério, a primeira coisa é que ele tem que ser libertado do ego. Porque essa é a oposição ao Senhor, o ego do homem, o individualismo do homem, a obsessão do homem. O homem pode ter dons espirituais e ser egoísta, não ser liberto. Mas Deus quer nos levar a tamanha a obra da cruz para nos libertar, para nos tornarmos dons à igreja. Não nos pertencemos mais. Não temos o direito de nos controlar mais. As nossas vidas ou a vida daqueles que têm esse chamamento pertence ao Senhor. Totalmente ao Senhor. Nós não consagraremos apenas uma parte da nossa vida. Não. Nossa vida não nos pertence. Não é mais um dízimo de 10%. Não, nós não temos dinheiro nosso. O que temos é do Senhor e nós somos apenas mordomo. Não é 10%, é 100%. Tudo para Ele, nada nosso. Amém, irmãos? Não é casar para mim, não. É casar para que o propósito de Deus se torne cumprido através de nós. Graças a Deus pelo casamento, pelo dinheiro, pela casa, pela igreja, mas nada para nós, tudo para Ele. Quando o seu marido tem apenas um dom, você às vezes vai conseguir segurar ele. Ou vice-versa. Ah, mas se nós entramos num nível elevado do ministério do Espírito, minha irmã e meu irmão, vai perder o cabelo do joelho, né? Porque nós vamos ter que orar mais. E quando começa a orar mais de joelho, não cresce cabelo, né? Não vamos ter liberdade de falar, não vai, fica, vai, não estou afim, não gosto, não quero, não estou sentindo. Nós não nos pertencemos. É claro que Deus não é um Deus leviano. Deus é um Deus coerente, é um Deus de ordem. Mas o seu amor e a sua graça vai nos constranger de tal maneira que nós vamos entender que nós somos dons do Senhor. Assim como o Senhor não se amou e se entregou por amor de nós, como nós iremos segurar a nossa vida? Então Ele quer nos levar
a essa fornalha da disciplina do fogo do Espírito, para que aquilo que é dons e chamamentos do Espírito Santo entre profundamente em nós e sejamos agora uma só essência, uma unidade perfeita com aquilo que é do Espírito. E mesmo sofrendo, nós vamos achar graça. Com a graça, sim. Né? Graça. Então, mesmo sofrendo, passando luto, você vai gostar de porque é o Senhor. É o Senhor. E Ele mesmo concedeu, aí aqui volta, uns para apóstolos. Não é assim. Ele não concedeu uns para apóstolos, não. Ele concedeu apóstolos. Percebe? São dons. São presentes à igreja. Ele deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons que Deus deu à igreja. Agora, quem é o apóstolo? Quem é o sumo apóstolo? Vamos ver essas passagens rapidinho? Hebreus 3:1. Alguém que achou, leia. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quem é o apóstolo? É Jesus. Então, Jesus, que é o apóstolo, se reparte a pessoas para serem apóstolos. Apóstolo é um enviado, né? Na verdade, apóstolo é simplesmente um enviado. Mas o apóstolo, na verdade, é o Senhor. E quando alguém se torna um apóstolo, na verdade é o próprio Senhor continuando sendo enviado. Só que agora na vida de uma pessoa. Uma coisa é o dom do Espírito sobre você. Outra coisa é o próprio Senhor se repartindo através de você. Percebeu? Lá fala a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, na verdade, é o próprio Senhor repartido na vida de pessoas. A sua missão. Lembra quando o Senhor lavou os pés dos discípulos? Eles não entenderam nada, o Senhor falou assim, o que vocês não entendem agora, vocês vão entender depois. Ele falou assim, vocês me chamar de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque na verdade eu sou. Quem é o Mestre? É Ele. Ele é o bom pastor. E quem é o evangelista, irmão? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar ou pregar. Ele é o evangelista. Você acha que é o Filipe que é o evangelista? Filipe é um homem. Ah, mas ele se tornou um evangelista. Claro, porque o evangelista está dentro dele. É o Senhor em Filipe. No começo, pode ser que Filipe pregava para um, pregava para outro. Sentia aquele impulso de pregar, agora não. Agora ele foi tão possuído, no bom sentido, pelo Senhor, que aonde Filipe ia, meu Deus, era o Senhor na vida de Filipe. E ele é o profeta, né? O Senhor fala, né, em Atos, Pedro ressalta, né, que Moisés falou, o Senhor vosso Deus levantará um profeta no meio de vós, semelhante a mim, a ele ouvir. E há de ser que toda alma que não ouvir será extirpada no meio de vós. Quer dizer, o Senhor é o profeta. Então ele é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. É ele. Por isso que diz a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, porque está sobre as pessoas. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quer dizer que é o Senhor repartido na vida de pessoas que estão sendo amadurecidas. Amém? A primeira pessoa começa com dom. Sim. E depois ela passa a ter aquele ministério. Agora tem um porém. Nem todos os ministérios serão apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Sabe aquelas vezes que dá numa irmã e no irmão aquele desejo de trabalhar com criança? Vamos dar um exemplo assim bem prático. Aí você, mas dá tanto trabalho. Nossa, criança é chata. E também tem a palavra, eu vou perder a palavra. A gente, nossa, cabeça. Aí um dia você cuida daquela graça, né? Delicioso. Mas na outra vez você já não quer ir. É melhor colocar outra irmã. Então, realmente é bom repartir as tarefas, né? É bom. Não tem problema nenhum. Só que isso aí é um dom que às vezes está fluindo em você. Só que se o Senhor tratar
E se você tiver esse chamamento, e isso virar um ministério, ou seja, uma responsabilidade espiritual sua, não depende se irmã vem, se irmã foi, se alguém tocou, não tocou, se dirigiu, se não dirigiu, se pediu, se não pediu. Aquilo é a sua responsabilidade. E se hoje não tem pessoas para repartir esse trabalho com você, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se virar e levantar essas pessoas. Você não pode deixar as crianças sem o serviço. Você vai ser irresponsável e Deus vai cobrar isso de você. Então você já não vai esperar. Percebem? Você vai trabalhar de tal maneira, discipular a pessoa, chamar a pessoa, convencer Jó, pegar essas mocinhas que estão aí e falar, vem cá, vem me ajudar, e vai desenvolver esse serviço com outras pessoas. Mas esse é um serviço que tem que ser feito. Percebe, irmãos? Então uma coisa é você ter um dom, outra coisa é aquilo virar um ministério. Uma coisa é às vezes alguém visitar os irmãos. Outra coisa é aquilo se tornar um encargo tão grande que aquilo se tornou um serviço que você agora não consegue deixar de visitar os irmãos. Então tem muita coisa na igreja que tem hora que a gente faz e hora não fazemos. Não é verdade? E quase sempre que não fazemos é por causa da indisciplina. E ninguém vai te obrigar a fazer nada. Nós não somos obrigados a fazer nada, ainda que somos obrigados. Nós não temos licença para não servir o Senhor. Nós é que damos essa licença, né? A carne. Mas se o Senhor trata conosco, irmãos, meu Deus, aquilo vai, sabe? É como aquela pintura no vaso que foi para o fogo, você não consegue tirar aquilo. E quando aquilo não acontece, lá dentro você se fala, puxa, eu fui negligente. Aquilo deveria estar sendo feito. Deixa eu contar um exemplo para vocês, muito simples. Eu tirei uma série de tempo, né, vários tempos, e ministrei numa cidade uns estudos que os irmãos consideraram muito importante para a região, mas me tomou muito tempo, foram madrugadas estudando, livros, enfim. Passaram-se 1 ano e meio, 2 anos, os irmãos, um dos líderes me ligou, irmão Gerson, a gente queria que você viesse aqui, irmão, falar sobre isso, tem uma necessidade urgente, porque está acontecendo uns problemas, a gente está em dúvida na palavra, dá para o irmão passar aqui uns dias? Aí eu parei e falei, mas irmão, você está lembrado que uns 2 anos atrás nós tiramos vários dias falando sobre esse assunto? O irmão parou, e ele era o irmão responsável lá. Rapaz, é mesmo. Falei, o que vocês fizeram com aquelas mensagens? Aí ele parou. Vocês gravaram? Não. Anotaram? Não. Tiveram reuniões para ruminar, para compartilhar os varões, as irmãs, por semanas aquelas mensagens? Irmão, também não. Mas eu acho que alguém gravou e tal, né? Falou, irmão, você não me leva a mal, mas eu não vou voltar. Porque vocês são negligentes e irresponsáveis com a palavra de Deus. Vocês têm que voltar lá atrás, ver quem gravou, ver o que vocês fizeram, redescubra aquilo, porque a solução está lá atrás. Sabe que nós temos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Na verdade, nós temos 3 Coríntios. A segunda carta aos Coríntios é a terceira. Porque a igreja em Corinto perdeu uma carta, porque ela foi negligente e irresponsável. E Paulo fala que já tinha escrito outra carta, e nós não temos ela. Também fala de uma carta que Paulo enviou a Laodiceia. Tem na Bíblia a carta Laodiceia de Paulo? Também não tem. Por quê? Porque perderam essa carta. O que isso significa, irmãos? Irresponsabilidade. Então, nós precisamos ver que há serviços que estão disponíveis e nós às vezes somos negligentes. Você se lembra quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes? Todo mundo se saciou, né? Se alimentou. O que Jesus mandou fazer depois? Para quê? Nada se perder e... por exemplo, nós estamos repartindo 5 pães e 2 peixes. Perdão, estamos repartindo a palavra, né? Uma coisa simples, mas está gravando. Isso aqui é o 6º. Para guardar o que está sobrando, que a gente está ouvindo e está guardando, porque isso aqui pode usar para outro. Mas até isso aqui aconteceu, já teve muito cascudo, né?
O próprio Senhor briga com a gente, briga com quem quer que seja, né? É disciplina. Agora sim, irmão, um grava, outro deveria editar, outro deveria reproduzir, ou mesmo, irmão, mas outros deveriam transcrever, transcrever. Outros deveriam revisar o português. Outros poderiam ofertar para reproduzir CD e apostilas. Outros poderiam dar de presente os CDs e as apostilas, mandar pelo correio, disponibilizar pela internet. Tudo isso, irmãos, são serviços. Mas a gente usa o computador para ver jogo, para ver filme só. Não tem problema ver lá o Corinthians e tal, mas, irmão, quantas pessoas estão famintas pela palavra e não tem? E sabe o que a gente está fazendo? Às vezes pegando a palavra e caindo pelo ralo. Um dia nós vamos ter que dar conta. Todos nós. O que você está fazendo com a palavra, Gilmar? O que você está fazendo, irmão? E você? Ao que muito é dado, muito será cobrado. Então, o Senhor está investindo em nós. Porque Ele está contando que depois você também vai ser usado para outros. Ele não está levando nada barato, né? Ele tem uma obra séria conosco. Eu estou só dando exemplo de serviços que nós podemos usar. Falei, irmão, eu não tenho dom de mexer com nada de computador, transcrição, não sei português, não sei nada, mas eu quero ofertar para essa palavra chegar a outros lugares. Nós podemos publicar isso. Irmãos, tem livros do Atmani que foram resultado de irmãs que transcreveram e ainda hoje estão sendo publicados. Isso é um ministério. Mas isso é só um detalhe, irmãos. Às vezes vem pessoas entre nós. Alguém pega o endereço, alguém pega o telefone, alguém dá um telefone depois, um telefonema, alguém visita depois. São serviços. Percebe, irmãos? São pequenos detalhes, mas que Deus quer que a gente venha a atentar. Poxa, às vezes eu não tenho o dom da palavra, mas eu posso ajudar nessa área, naquela área, naquele serviço. Nós podemos, todos nós, sermos úteis em algumas coisas. Só que o ministério se torna a responsabilidade da pessoa, né? Você gravar uma vez e outra é uma coisa. Agora, você sentir que quase pecou para a morte porque você esqueceu o gravador em casa, isso é ministério. Percebeu a diferença? Fala, puxa, eu poderia estar gravando. Esqueci. Você é um disciplinado. Pensa que Deus vai contar com você para alguma coisa? Desse jeito? Agora, quando a gente fala, meu Deus, eu esqueci o negócio. Opa, que legal ouvir alguém falar isso, né? Parece que vai morrer, parece que a terra vai abrir, a terra vai engolir lá dentro. Porque ele tem o peso da responsabilidade de que amanhã essa palavra pode ser útil a outras pessoas. Está dando para entender, irmãos, a diferença? Não é muito diferente? Isso não é só em relação à gravação. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Tem irmãos que tratam coisas e não cumprem. Irmão, pode deixar que eu vou fazer isso. Aí ele não faz. E quando ele não faz, atrapalha a igreja inteira. Porque ele se comprometeu em fazer uma coisa e não fez. Você imagina chegar numa chácara daquela que nós alugamos e a pessoa leva a chave para casa e vai passar um final de semana e perde a chave e não tira a cópia. Depois eu vejo isso. Aí imagina, está todo mundo lá fora e cadê a chave? Ou cadê os equipamentos? Cadê o fio? Cadê o bujão de gás? Quem leva o fogão, leva o bujão, pô. Cadê os pratos? Cadê o sal? Você imagina faltar sal na comida? É um detalhinho, mas, gente, quem tem responsabilidade, quando chega assim nos dias que antecedem o evento, a pessoa nem dorme direito. Às vezes dorme e fica ali, nossa, eu tenho que fazer isso, aí vai lá e anota. Mas tem aquilo aí, fica assim, maquinando. É o peso da responsabilidade. Agora, tem gente que não tem responsabilidade e quer pregar, quer ser líder, quer repreender, quer exortar, não dá, irmãos. Não é verdade? Então, assim, ministério é sinônimo de responsabilidade espiritual. Se não tem responsabilidade, significa que não tem ministério. E o ministério é o desenvolvimento do dom, né? Nós vamos crescendo, até a hospitalidade se torna um ministério.
Sabe que a Bíblia fala que tinha irmãos que eram hospedeiros da igreja, ou dos obreiros? Que engraçado, né? Todo mundo pode hospedar. Mas já viu aquela cena? E eu já vi isso muitas vezes. Chegaram irmãos na cidade. Ô fulano, dá para você receber? Ah, irmão, não estou me sentindo bem. Essa semana foi uma semana difícil. Então minhas crianças, quer dizer, uma hora dá e outra hora não dá. E a gente respeita. Agora tem aqueles irmãos que você pode contar. Está doente ou não está muito bem, faltou... Não tem jeito. Uma pessoa, olha, irmão, eu não estou bem, mas dá. Nós vamos contribuir, nós vamos, e tem alegria. E aí Deus cura, Deus supre, Deus faz milagres acontecer porque a pessoa tomou aquilo como um ministério. A Bíblia diz que Febe hospedava os irmãos, era como mãe de Paulo, e fala de outros irmãos que eram hospedeiros da cidade. Então os obreiros na cidade, os pastores, os presbíteros sabem que na hora dos serviços, pode contar com aquela irmã, com aquela para aquele serviço, com aquele para aquilo. Aí aquele irmão, rapaz, aquele irmão... mas ele serviu aquela vez. Pois é, mas reclamou pra caramba. Acho melhor esperar, porque o irmão não tem liberdade. Se a gente pedir, ele até faz, mas, porém, e etc, etc. Percebe, irmãos? Então, ministério é responsabilidade. Eu posso, eu quero, eu gosto, eu tenho alegria, eu creio que Deus me deu isso. Agora é claro, irmão, não tem ministério sem sangue derramado. Não pensa você que você pode ser útil ao Senhor se você não derramar sangue. Sangue que eu falo é vida. Você não vai compartilhar a palavra se você não dedicar tempo com a palavra. E para dedicar tempo com a palavra, você tem que renunciar à televisão. Tem que renunciar à cama, tem que renunciar ao namoro, tem que renunciar ao passeio. Não quer dizer que você não pode dormir e ver televisão, mas quer dizer que quando antecede aqueles dias da palavra, tem que ter temor no coração. Né? Não é aquele negócio assim, eu estou sentindo de falar a palavra e abre lá e fala. Não é assim. Né? Mas, às vezes, é assim que a coisa funciona. Então, se a gente quer realmente crescer nos serviços, nós precisamos exercitar os nossos dons para que eles se tornem ministérios. Porque senão, irmãos, nós vamos enterrar os nossos dons e nós corremos os riscos de ficar até sem os dons. Fala daquela parábola do talento, que aquele que foi negligente num dom só tirou e deu para o outro que tinha 10. Alguns falam, mas os dons e as vocações são irrevogáveis. Está lá em Romano, mas isso aí é uma promessa de Deus ao povo judeu. Está falando das alianças, não tem nada a ver com dom espiritual. Tem gente que acha que Deus é obrigado a usar ele. Não é nada. Não é nada. Se a pessoa não manter uma vida de consagração, de santidade, temor a Deus e obediência acima de tudo, como é que o senhor vai usar? Às vezes a gente até fala, cadê a unção, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós. Então, irmãos, essa passagem ela está falando da trindade, diversidade de dons, diversidades de ministério e diversidade na operação ou de operações. Quando fala dos dons, está falando que o Espírito é o mesmo. Eu estou em 1 Coríntios 12. Quando se fala de ministérios, fala que é o Senhor que é o mesmo. Amém? E quando se fala de operações, significa que Deus é quem opera tudo em todos. Eu quero só concluir falando de operações. Irmãos, qual é o pensamento aqui de operações? Operações são aquelas intervenções de Deus que os dons não seriam capazes de fazer, só os ministérios fazem. Quando Paulo entrava numa cidade havia um reboliço, você se lembra disso? Havia um reboliço no mundo espiritual, na sociedade, as pessoas se convertiam, haviam curas, milagres, isso é uma operação. Às vezes, nós estamos numa reunião de mutualidade, como eu falei na quarta-feira, quando cada irmão pode compartilhar, e a gente até espera que domingo eu encorajei os irmãos a, dentro do possível, cada um trazer alguma coisa que Deus está trabalhando com você para compartilhar. Pode ser algo pequeno, né? Então essa é uma reunião para a operação dos dons ou dos serviços simples, né?
Agora, quando nós falamos de uma reunião da palavra, de uma conferência, do encontro de louvor, aí nós estamos falando de ministérios. Os dons são para reunião de mutualidade. Agora, quando se fala de reunião de ministério, é para os ministérios amadurecidos funcionar. Não seria justo você pedir ao irmão que tem um simples dom espiritual, sem diminuir, falar, irmão, amanhã a gente espera que você fale 1h30 sobre o livro de Apocalipse, viu? Meu Deus, você vai matar uma pessoa. Ô Fabrício, semana que vem é o livro de Romanos. Na verdade, você tem até o final do ano para falar de Romanos. É 2 horas de mensagem, viu? Não é por aí. Começa devagar, né? Mas fala isso pro irmão Dino. Fala só, irmão Dino, a gente espera que você fale até o final do ano sobre o livro de Apocalipse. Ô irmão, se a gente não poderia dar 2 anos, é isso que ele vai falar para você. Que ele vai querer falar, sabe o que, irmão? Versículo por versículo. Ó, e uma coisa, o irmão Dino nunca acaba, viu? Eu conheço o irmão Dino desde 92. Já viajei muito com ele. Raramente eu vi um dia que ele acabou. O Christian Shen, eu já vi ele falar 2h30, 3 horas. E às vezes passa uma semana dando 4, 5 mensagens por dia. E ao terminar da conferência, falou, irmão, vocês me cedem um pouco mais de tempo, porque não deu para terminar, e fala mais 1h30, 2 horas, e depois pede desculpa que ele não conseguiu terminar o assunto. Isso não é historinha, não, isso é fato. Por quê? É um ministério. Então isso nós podemos chamar de operações. Ou seja, é quando Deus efetua algo através do ministério, que naturalmente jamais aquilo poderia acontecer. Percebe, irmãos, a diferença? Jamais, naturalmente, aquilo poderia acontecer. Isso é uma operação milagrosa. Isso é uma graça especial. Isso é uma obra grande que o Espírito Santo faz através de uma pessoa e impacta vidas. Uma vez um pastor ouviu uma mensagem de Kemp Morgan, que era um grande mestre na palavra. Uma vez só. Sabe o que esse pastor falou? O Kemp Morgan, com uma pregação, ele destruiu o que eu construí em 30 anos. Você imagina isso? 30 anos aquele irmão vem fazendo algo. Na ignorância. Achando que estava fazendo melhor. Na palavra. E ele ouviu uma pregação do Kemp Morgan. Quando ele ouviu aquela mensagem do Kemp Morgan, ele encontrou uma operação de milagre. Deus na palavra. E mudou a vida dele. Então, quando a Bíblia fala que há diversidade de operações, ele está falando de intervenções no mundo espiritual que transforma vidas, transforma a igreja, irmãos, muda até a sociedade. Quando esses homens passam por cidades, a igreja recebe uma porção maior, uma intervenção, uma mudança no mundo espiritual. Demônios são depostos. O espírito de sabedoria e revelação para na igreja. Pessoas são marcadas, há avivamentos. O irmão Atmani, quando chegava em algumas cidades, havia avivamento na igreja. Não é esse avivamento de replepé que eu estou falando, não. Eu estou falando de uma invasão da unção de Deus com a palavra, que as pessoas eram tão impactadas que a vida delas mudavam. E Deus multiplicava vidas, multiplicava a palavra, havia transformação de vida. Era um avivamento do Espírito no espírito das pessoas. Claro que tinha operação de dons. Mas não é isso que a gente vê hoje. As pessoas hoje gritam, falam, dão um pulo de não sei quantos metros. No outro dia não mudou nada. Continua mentindo, sendo insubmisso, rebelde, avarento. Eu não sei como é que consegue entender isso como milagre. Isso não é milagre, isso é um engano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você encontrar o Senhor, meu Deus, Ele marca nossas vidas. Ele nos chama por quebrantamento, né? Então, irmãos, terminando, nós temos aqui a trindade. Diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que está operando sobre as pessoas. Esses dons são dons carismáticos. Os carisma, né, são a fusão do Espírito sobre a vida das pessoas, né, que é aquilo que vem sobre as pessoas, né? E também há diversidade de ministérios. Então nós já estamos falando dos dons amadurecidos que se tornaram responsabilidade espiritual das pessoas. Agora já não é só uma unção que está vindo, mas é como uma gestação que está dentro da pessoa, que ela carrega isso na vida dela. Já não é sobre ela, é dentro dela.
Amém? Ainda que precisa da unção do Espírito. E o ministério envolve espírito, alma e corpo, né? Toda a nossa vida para o Senhor. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então nós já estamos falando de intervenções de Deus no mundo espiritual, na igreja e na sociedade, quando esses ministérios estão funcionando. Amém, irmãos? Amém. Então isso realmente deve impressionar o nosso coração. Só para concluir, o Espírito normalmente trabalha falando ao nosso espírito, edificando o nosso espírito. Até mesmo quem ora em língua edifica o seu espírito. Mas os ministérios, ou o Senhor, ele não atinge só o seu espírito. Ele vai atingir também a sua mente e a sua alma, o seu ser. Nós precisamos de um ministério tão ungido que invada a vida da gente. Tá certo, irmãos? Então, assim, enquanto o Espírito trata com o nosso espírito, o Senhor trata com o homem completo. E ele trata com a própria igreja. Os dons do Espírito é dado a pessoas. E quem profetiza, ou quem exerce alguns dons, ele exerce alguns dons, mas normalmente está lidando com pessoas individual. Mas o Senhor lida com a igreja porque ele é o cabeça da igreja. Agora, quando fala de diversidade de operações, o próprio Deus e Pai está lidando também com Satanás. Ele está despojando potestades no mundo espiritual através dos ministérios. É algo mais além. Então você tem um nível do Espírito, um nível do Senhor como cabeça e um nível do próprio Pai intervindo em vidas, na igreja e na sociedade. Não tem como intervir na sociedade sem despojar principados e potestades. Então nós precisamos de dons que se tornem ministérios e ministérios tão maduros que eles atinjam as regiões celestiais e possam ganhar civilizações, culturas, nações para o Senhor. Etnias, né? Que Deus realmente possa levantar-nos para avançar e progredir com Ele. Amém? Deus nos abençoe. Ficou claro, irmãos, essa questão de dons, ministérios e operações? A vontade de Deus é que não sejamos ignorantes com essas coisas. Infelizmente, porque a igreja de Corinto deixou Paulo do lado de fora, parou de haver operação pelo ministério de Paulo e os demônios começam a aparecer. Coisa séria, né? Que Deus nos ajude. Sempre tem irmãos com ministérios para que a gente estejamos nesse nível com o Senhor, né?